Olá, caríssimos e caríssimas. Nós estamos numa lição belíssima da EBD, Dons Espirituais e Ministeriais. Vamos para a lição 2, o propósito dos dons espirituais. Eu sou o professor Daniel Ramos, quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Texto áureo, assim também. Vós, como desejais os dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 14, verso 12. A verdade prática da lição de hoje: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Vem comigo. Leitura bíblica em classe, o autor separou apenas um texto, 1 Coríntios 2, do 8 ao 11, e depois o 13, de 1 ao 2. A perspectiva de objetivo geral é que ele quer mostrar os dons que não são para elitizar o crente, nada disso. Aliás, ele já vai fazendo essa retomada desde a outra lição. E os objetivos específicos quer conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o crente, é a tomada principal do autor e com certeza o coração dessa lição, explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros e expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Vem comigo, pois nessa lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais, concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos, unir-nos, fortalecendo-nos assim como igreja de Cristo. 1 Timóteo 3 e 15. O autor já começa colocando pelo menos 3 coisas: edificação, união e fortalecimento enquanto igreja de Cristo. É muito interessante. A provocação já está no início da nossa lição. Os dons não são para elitizar o crente. Ele retoma a pegada da lição primeira aqui na segunda. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. O contexto: Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola, dirigida àquela igreja, sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito Santo, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. Imagina ser membro de uma igreja que nenhum dom lhe falta. Mas será que é realmente tão importante ter todos os dons, mesmo não sabendo administrá-los? Porque mais importante do que ter uma ferramenta é saber como utilizá-la. Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Os dons do Espírito, concedidos por Deus à igreja de Corinto, tinha por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Espírito Santo, tinha em seu meio divisões, inveja e imoralidade sexual, como outras cositas. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo uma igreja carnal, uma igreja imoral? Tecnicamente, o autor começa abordando a perda da autoridade profética daquela igreja. Não adianta ser uma igreja instrumentalizada por Deus se a corrupção tomou conta do seu organismo. Por isso, Paulo a chama de carnal e imatura em 1 Coríntios 3, verso 1 e 3. Com esse relato, aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de uma seriedade, de uma espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predomina a inveja, contenda, dissensão, nem de longe pode ser chamada de espiritual, mas sim de carnal. Vamos resumir isso aqui? Não tem como chamar uma igreja de santa se ela tiver falta de seriedade, falta de espiritualidade
e falta de santidade. Porque do contrário disso tem contenda, inveja, dissensão. Isso é a igreja do Senhor? Isso é um corpo de Cristo? Acaso o meu braço pode decidir algo diferente da minha perna? Ou o oposto? Não adianta ter os dons, amados. Os dons são importantes, mas não é sinônimo de santidade. Essa igreja tinha todos os dons. Estava impregnada com as ferramentas, estava impregnada com a instrumentalidade de Deus em suas vidas, mas não tinha o maior milagre: regeneração, transformação, verdadeira conversão. Será que nós podemos nos identificar com a igreja de Corinto? Em algum aspecto? Ou em todos? Dom não é sinal de superioridade espiritual. Claro que não. Uma pessoa pode ser uma pessoa absolutamente carnal e ser usada nos dons. Não faz dele um super crente, um vaso, um super irmão, uma super irmã, nada. Dom, desde a primeira lição, o autor está dizendo, é ministração de graça, não é meritocracia. Não é porque você é porque Deus quer que você seja usado assim. É diferente. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com os dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus, por ser resultado único da graça divina. Não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e infinita misericórdia de Deus. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E eu então lhe direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 e 23. Ser usado nos dons é uma bênção. Ser santo é melhor ainda. Se você é santo, se você é uma santa do Senhor, usado nos dons, aí está a excelência. A excelência está aí. A síntese do tópico primeiro, que ele já dá essa bordoada básica em nós. Os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça divina. Eles não devem ser utilizados para elitizar o crente. Dons não servem para ostentação, mas para dizer, eu sou servo dos servos de Deus. É para isso que servem os dons. Traduzindo, estou à disposição da igreja de Deus. Edificando a si mesmo e aos outros é a temática do tópico segundo da nossa lição. O autor vai trabalhar esse segundo tópico em pelo menos 3, mas os 2 primeiros ele vai falar edificando a si mesmo e edificando aos outros. Vamos ver? Paulo diz que quem fala em língua estranha edifica a si mesmo. 1 Coríntios 14 e 4. O apóstolo Paulo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do ato de falar línguas concedidas pelo Espírito com o objetivo de edificarem a si mesmos. E isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual e maravilhosa. Alguém me perguntou uma vez o que significa, do ponto de vista técnico da teologia, o falar em línguas. Eu nunca vi em literatura nenhuma essa expressão, irmãos. O que é que significa? A explicação disso eu nunca vi em literatura nenhuma. No meu entendimento, enquanto estudante da teologia e também assembleiano legítimo, eu entendo que falar em línguas é quando ultrapassa o limite da adoração em língua vernácula. Ou seja, não há em linguagem humana expressões para glorificar a Deus, para adorar ao Senhor.
E aí entra o mistério, que é concedido por Deus. Entenda que línguas é dada pelo Espírito Santo. Não é língua dos anjos, não é língua de fulano, não é língua de... É língua dada pelo Espírito Santo. A igreja fala com Deus, Deus fala com a igreja e ambos se entendem. O inimigo não pode entender, ele é anjo caído. Os anjos não compreendem, porque é de Deus para a sua igreja. A expressão línguas estranhas refere-se ao fato de ser estranhas à nossa cultura, ao mundo físico, ao mundo material. Edificando uns aos outros. Os crentes em Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. 1 Coríntios 14, 12. Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênçãos, busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros. Ser um vaso de Deus próspero nos dons espirituais edifica a si mesmo e a todos. A ministração dos dons também é caridade. Edificando até o não crente. É possível alguém não crente ser edificado pela ministração das línguas? Ministração dos dons? É mesmo? Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falar em línguas, isto é, a edificarem a si mesmos, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem, a fim de que a igreja toda fosse edificada. O comentário da Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal diz sobre esse texto, abre aspas, embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira. Enquanto falava em línguas, beneficiava principalmente o falante. Fecha aspas. Todos quanto vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso, não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. 1 Coríntios 14, 23. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho em uma reunião não entendendo o que está se falando? Ou seja, falar em línguas é uma benção. Interpretar, profetizar é melhor ainda. E aí? Quanto tempo que você fala em línguas? Já pediu ao Senhor o dom de interpretá-las? Porque precisamos ministrar, através da caridade, o conhecimento e a edificação aos outros, inclusive aos não crentes. O tópico segundo. Eu vou ser bem sucinto mesmo, porque o autor está bem claro, está muito objetivo, está muito leve. Na minha compreensão, queridas e queridos, vai ser uma das lições mais fáceis de se ministrar. Porque é muito óbvio, é muito, do ponto de vista metódico dele, foi muito bem colocado. Não precisa de tanta interpretação. Deus abençoe o pastor Elinibaldo. Elinaldo, né? Isso que é isso. Perdão ter te falado o nome dele errado. Pastor Elinaldo é uma bênção para a nossa igreja, né? Pastor da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Síntese do tópico segundo: os dons só têm a razão de existir na vida do crente para edificar a vida do outro irmão em Cristo. A administração dos dons é caridade, porque os dons são dádivas, caridade de Deus para conosco, para que nós viéssemos a ser caridade de uns com os outros. Olha que bênção. O tópico terceiro: edificar todo o corpo de Cristo. Os dons na igreja, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele dedica 2 capítulos, o 12 e o 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Como diz Thomas Hoover, parafraseando Paulo em Efésios 4,16, abre aspas, os membros do corpo, cada qual com a sua própria função concedida pelo Espírito, coopera para o bem de todos.
O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Fecha aspas. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Qual é o propósito se não tem amor? 1 Coríntios 13. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons é edificar o corpo de Cristo. Só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossas vidas. De mim não faz nada. Por mim não faz nada. Comigo não sou nada. Mas somos diante da graça inefável do Senhor, resultado de uma intrigante ministração caridosa de Deus para conosco. Que Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. 1 Coríntios 3:9. Os ministros, sábios arquitetos. 1 Coríntios 3:10. O fundamento já está posto pelos apóstolos, Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Mas os ministros têm que tomar cuidado com as pedras assentadas sobre esses alicerces, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. O que está mexendo aqui? Por isso que Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Abre aspas. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, 10 e 11. Toda a ministração da palavra converge para Jesus Cristo. Se não convergir para Jesus Cristo, não é uma ministração, não é uma pregação, é uma palestra, uma conferência, enfim. Com muita qualidade, por que não dizer, mas não é pregação. Mas quando termina, quando converge para Cristo, o fundamento da igreja se torna pregação, porque a mensagem da igreja é Cristo. Quem são os dispenseiros dos dons? O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Confere lá em 1 Pedro 4, 10, 11. Ele usou a figura de um dispenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão, despensa onde se guarda a comida. O dispenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não se estragassem e os distribuía para a alimentação da família. Desta forma, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. 1 Coríntios 4:1, Efésios 2:19. Eles precisam ter cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros, na multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence toda a glória, todo o poder, para todo sempre. Amém. 1 Pedro 4, 10 e 11. A síntese do tópico 2: quando os dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Mas há advertência aqui desse professor que não quer calar. A ministração ou administração dos dons espirituais não é um resultado exclusivo daquele que porta o dom espiritual. Não só o que porta o dom espiritual, mas de toda a igreja, não infantil, mas amadurecida, em entender e compreender a ministração do dom. Não adianta uma pessoa levantar profetizando e a comunidade tentar calar aquele que profetiza sem antes ouvi-lo. Porque a profecia não pode ser julgada senão por ouvir. Eu não posso julgar uma mensagem profética se é legítima ou não, se eu estou vendo a vida da pessoa. Não é o vaso que deve ser examinado, a não ser por ele mesmo, evidentemente, cada dia mais.
mas aquilo que é dito pelo vaso. O importante neste momento da ministração do dom é literalmente o exame daquilo que se ministra, não do ministrante. Vê se você percebe. E muitas vezes nós caímos na infantilidade de desacreditar aquilo que está sendo dito pelo simples fato de reprovarmos a pessoa que está dizendo. Mas a Bíblia não dá autorização para isso. Isso não é bíblico. E mostra uma comunidade igualmente carnal. E isso é muito sério. Primeiro se ouve, depois se aceita ou rejeita-se, avaliando tudo o que foi dito mediante a Escritura. Porque, evidentemente, Deus não nega a si mesmo. Ah, mas Deus vai usar fulano? Não é da minha conta nem da sua conta quem Deus está usando, mas em si, Deus querer usar. E provavelmente, repito, provavelmente, Deus está usando aquele fulano reprovável, porque eu e você, que se dizemos, nos dizemos santos, não damos lugar. E Deus não fica à mercê de vasos que não se desemborcam para ser usados, para Ele trabalhar. Ele usa quem Ele quer e quem está disponível para usar. Apertou? Vamos continuar, porque senão o trem vai para outro caminho, né? Conclui dizendo, a Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir, proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo, altamente necessário, e descrente de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino. Nunca como agora. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão aqui na Terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a Igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons em benefício particular como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a Igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. A pergunta que não quer calar desde a outra lição do trimestre passado é: nós estamos preparados para ver Deus usar os seus santos e as suas santas nos dons espirituais? Porque não adianta nada querer que Deus usa, estimular os santos e as santas a serem usados, se nós vamos reagir com meninices, censurando uns aos outros. Que o Senhor possa dar misericórdia a nós, dar graça através da sua misericórdia, melhor dizendo, para a gente amadurecer na fé. Deus abençoe sua vida. Fica com Deus, te espero na lição 3.